né? E seria interessante pessoas, às vezes, ignorantes demais, porque perceberem isso, porque nessa rotina desenfreada que a gente tem, e cada dia parece que aparecem mais tarefas, e em todas as tarefas você precisa ser 100%, você precisa ser um atleta. Imagina um atleta, pessoal. Imagina um atleta. Um atleta que ele precisa, como é que eu posso dizer para vocês, dar 100% todo dia. Não existe essa do atleta dar 80%, 20%, ele dá 100% todo dia. E em todas as tarefas que eu me proponho a fazer, quem é meu aluno sabe, eu sempre me proponho a fazer com 100%. E dessa vez meu corpo disse assim, para. E eu parei, né? Que sirva de lição para vocês. Larissa Cristina Alves, uma pensadora contemporânea, ela disse uma vez o seguinte: ela disse que quando, quando você não para, o seu corpo para você. E é interessante a gente respeitar os limites, né? Então, é importante que vocês, enquanto estudantes, né, nessa loucura, nessa correria que é o dia a dia de vocês, quando seu corpo pedir pare, você pare, tá? Você descanse, não vai ser nada de ruim, não vai tornar você fraco, não vai tornar você pior do que os outros, não vai tipo assim deixar a sua aprovação. Você não vai deixar de ser aprovado por causa de um dia de descanso, 2 dias de descanso, isso não vai acontecer. E foi o que eu fiz, né? Muito feliz de ontem para hoje parei, sem fazer nada. E decidi trazer esse recado para vocês, né? Antes de começar a aula, que é o quê? A gente tá assim à mercê desse tipo de coisa, né? A gente que quer estar em alto rendimento o tempo todo, vocês, eu tô falando de vocês, tá? Futuros aprovados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente que tá o tempo todo é isso, a gente tá à mercê disso, tá? Então para quando você tiver que parar, tá certo? Reconheça os seus limites. Tem gente que diz assim, limites eu tenho, mas eu não me dou ao luxo de conhecê-los. Ótimo, sensacional. Mas eu não sou adepto a essa filosofia. E eu queria que algumas pessoas, alguns de vocês, escutassem isso e percebessem que em discursos de algumas pessoas que preparam para o Enem, eles fazem você ir no limite máximo e às vezes ultrapassar esse limite e às vezes você nem se reconhece mais. E assim, você precisa de um descanso, você precisa de um momento só seu, você precisa de família, você precisa, enfim, e repito, né? Pai, professor, né? Marido, tudo eu preciso ser 100%. Então, uma hora o corpo exige. Então, eu tô falando isso publicamente aqui para vocês, por quê? Porque, além de vocês precisarem conhecer, né, a figura humana, professor Adilson, levem isso como exemplo, tá? E independente do que vocês escutem, saiba que Adilson tá bem, tá certo? Tá muito bem, de verdade. No dia que eu tiver mal, eu vou dizer pra vocês, eu tô mal, mas eu tô muito bem, tá? Mas eu tô bem, sabe por quê? Porque eu parei e descansei, tá certo? Então, graças a esse descanso, hoje estamos em condições, depois desse início turbulento aí, que quase não houve, de uma aulinha de combinatória, pessoal. Esse é o tema da aula de hoje, análise combinatória. Quantos de vocês que estão aí no ao vivo, digam-me, por favor, please tell me, quantos têm dificuldade em análise combinatória? Quantos têm aquela marquinha ruim que alguém deixou em você, no seu coração, essa matéria, né? Nós trupica, mas não cai, Denis, exatamente, é isso, e bola pra frente, tá? São os arranhões que nos moldam, que nos fazem crescer, que nos fazem ser melhores. Mas vamos lá.
Boa noite a todos. Eu nem dei o boa noite hoje, né? Tiagão, Yasmin, Denis, Clarinha. Seja muito bem-vinda, Clara. Julinha, Brenda. Brenda hoje no online, né? Amélia. Amélia, minha linda. Beijo no coração, minha filha. Clarinha. Thalita. Hoje ela chegou cedo, viu, Thalitinha? Muito, mas muito, mas muito. Dudinha, meu amor. Muito boa noite, tá? Vamos lá. Então, até hoje, combinatória não entra direito no juízo. Mas sabe por quê? Porque eu sempre falo para os meus alunos que é interessante a gente saber assim, a origem, para a gente entender qual é a maior motivação que existem. Existem diversos professores que comentam diversos jeitos, né? Olá, Rebequinha, tudo bem? Que mostra, né? Que mostra diversos pontos de vista, diversas lendas sobre análise combinatória, que como ela surgiu, né? Eu conto uma dessas para os alunos, né? Que um cara sai em busca do pai, etc. Mas eu vou dizer para vocês, apenas os meus alunos do Isolado sabem a real história, tá? A verdade é que muito se comenta sobre a criação da análise combinatória por meio de Pascal, certo? Ele tem uma invenção, né? Ele tem uma invenção que ele se chama o Triângulo de Pascal. O que é o Triângulo de Pascal? Eu vou apresentar aqui para vocês, vocês não precisam copiar nada, né? Que é assim, ele coloca na primeira coluna apenas o número 1, na segunda linha ele bota 1 e todas as outras linhas é a soma dos dois que estão em cima, né? Então, por exemplo, aqui vai ser 3, aqui 1, aí depois 1 mais 3, 4, 6, 4, 1 e assim vai. Então, Pascal, ele cria esse triângulo, mas é aquela coisa, né? Meu amor, fica a pergunta. Eu tô recebendo aqui foto ao vivo do pessoal assistindo minha aula. Gente, eu adoro isso, de verdade. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. O Pascal, ele foi um cara que ele motivou o estudo de combinatória? Foi. Mas ele não foi o primeiro, tá? Pra vocês terem uma ideia, gente, muito antes de Cristo, um cara que talvez vocês conheçam muito bem, chamado Aristóteles, ele já tinha um jogo que é muito parecido com o Tangram, né? Com o Tangram. Não sei se vocês já viram essa figura, mas esse jogo, ele é um jogo de encaixe também. Ele tem 14 peças, se não me falha a memória, tá? E nesse jogo, nessas 14 peças, o objetivo da pessoa é juntar e formar um quadrado. Mas se olha só, Denis, olha que difícil esse jogo. Se eu formei o quadrado dessa forma, você não pode formar o quadrado do mesmo jeito que eu, né? E fica a pergunta de quantas formas a gente pode formar esse quadrado com essas peças. Até então ninguém tinha respondido isso daí, né? Porque assim, o jogo, será que só existe uma? Claro que não, né? Existia mais de uma, mas assim, quantas existem? Quantas pessoas podem jogar? Né? Tanto que criar jogo é tão difícil, cara. Aristóteles, ele foi tão genial na criação desse jogo, né? Que eu não lembro quem foi que falava, se não me falha a memória, foi um matemático chamado Leibniz. Ele falava assim, não há homens, ele falava mais ou menos assim, não há homens mais inteligentes do que aqueles que são capazes de inventar jogos. Diga aí. É de uma profundidade, Aristóteles em todos os lugares, é de uma profundidade, e de fato, a pessoa que cria um jogo, gente, já imaginou o cara que criou, por exemplo, o Uno, o Pif, o Truco? O cara que criou o Truco, como é que o cara pensou nessas regras? Então, assim, a análise combinatória, ela se baseia, um jogo desse é pra ficar maluco, com certeza. Então, a análise combinatória, ela vem junto com toda essa, como é que eu posso dizer pra vocês, toda essa inspiração das pessoas que criam jogos, né? Para que a gente possa contar de uma maneira mais efetiva tudo que a gente pode, tá? Então, entendam. Vamos lá, vamos começar pensando o seguinte, ó. Então, a análise combinatória, ela foi criada para auxiliar. Então, vocês vão anotar isso daí.
ela foi criada para auxiliar em problemas de contagem, tá? Desde problemas simples até problemas mais complexos. Professor, problemas simples como assim? Problemas simples como? Imagina que você tem aqui os números de 1 até o número 7. Fica a pergunta: quantos números existem de 1 até 7? E a resposta seria 7. Parabéns, você acaba de contar. Então você sabe contagem. Mas o que acontece é que a gente precisa de métodos cada vez mais sofisticados para resolver problemas de maneira mais rápida e efetiva, sem precisar saber quais são as possibilidades, mas sabendo quantas são, tá? Então a principal pergunta da análise combinatória é: quantas possibilidades? E eu vou colocar aqui: a análise combinatória estuda quantas sem saber quais, tá? A análise combinatória estuda quantas sem saber quais. Ou seja, quando uma pergunta ela for qual é, gente, pode ter certeza, o nível de dificuldade dessa questão ela vai ser muito grande. Perguntar quantas as possibilidades já é horrível, imagina saber quais. Então, imagine a seguinte situação. Imagina que a gente começa com um problema, o problema mais simples de contagem, e quem é meu aluno sabe, eu sempre passo esse problema. Por quê? Porque esse problema, a gente vai voltar a ele não sei quantas vezes, tá? Mas olha só, então você tem aqui, ó, 3 cidades, A, B e C. De A para B, nós temos 3 caminhos possíveis. E de B para C, vamos supor que eu tenho 2 caminhos possíveis. Tá? A minha pergunta ela vai ser muito simples. Eu quero saber, sabendo que eu quero ir de A para C passando por B, eu quero saber a seguinte coisa, o seguinte questionamento eu quero responder. De quais modos eu posso ir de A para C passando por B? Quais são os modos, né? E para ilustrar isso melhor, eu vou chamar esse caminho de 1, esse de 2 e esse de 3. Esse caminho eu vou chamar de A e esse caminho eu vou chamar de B. E aí você vai perceber que existem algumas possibilidades. Por exemplo, se eu pegar o caminho 1, depois, quando eu chegar em B, eu posso pegar o caminho A ou eu posso pegar o caminho B. Tá? Se eu pego o caminho 2, pasmem, chegando em B, eu posso pegar o caminho A ou pegar o caminho B. Bom, agora, se eu pegar o caminho 3, eu posso logo após pegar o caminho A ou pegar o caminho B. Ok. Então, se vocês perceberem, existem 6 caminhos diferentes que podem ser seguidos. Então, a minha resposta, a resposta para a minha pergunta, né, que seria o seguinte: quais são os caminhos? São esses aqui: 1 e A, 1 e B, 2 e A, 2 e B. Eu posso ilustrar isso, inclusive, como pares ordenados. Ó. 1 e A, 1B, 2A, 2B. Como se fosse uma matriz aqui. Eu posso pegar o caminho 3A e 3B. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu vou chamar de nessa matriz de possibilidades.
nessa matriz de possibilidades, eu vou ter 6 possibilidades diferentes. Então, vou botar aqui. Existem 6 possibilidades de caminho. Tá? Existem 6 possibilidades de caminho. Até aqui, alguém ficou com dúvida nisso que eu fiz? Talvez não, né? A gente está começando a nossa conversa. Então, pensa comigo o seguinte, olha só. Meus amores, quando eu faço isso como se fosse um par ordenado, né? Então, aqui você tem um número, aqui você tem outro, certo? Eu quero que vocês entendam que esse primeiro elemento nada mais é do que a quantidade de opções que eu tenho para tomar uma primeira decisão, né? Então, eu vou botar aqui, ó, x é a quantidade de opções, é a quantidade de opções para a primeira decisão. Professor, como assim? E aí, os teóricos e matemáticos mais famosos, estudantes de análise combinatória, eles sempre falam, sempre discorrem sobre análise combinatória da mesma maneira, que é o quê? Gente, vocês não podem se desgrudar do fato de que para cada decisão que você vai tomar, você tem uma quantidade de opções. Ou melhor dizendo, em análise combinatória, tudo vai se basear em qual é a decisão que eu tenho que tomar e quais são as opções que eu tenho diante dessas decisões. Que é isso, Renatinha? Se você não tivesse falado, ninguém teria notado. Que é isso, Renatinha? Seja muito bem-vinda, minha filha. A gente tá começando nosso papo agora, tá? Mas você chegou numa hora fundamental, tá certo? Então, olha só. O que seria esse Y, então? Esse Y, seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Ela seria o quê? Seria a quantidade de opções da segunda decisão. Tá certo? Então, esse problema, ele se baseia no seguinte, preste atenção. Quantas opções eu tenho para a primeira decisão? Quantas opções eu tenho para a primeira decisão? Para a primeira decisão, eu teria 3 opções, que seriam os caminhos 1, 2 e 3. Tá? E para a segunda decisão, eu tenho 2 opções. E aí, aqui nós temos o princípio fundamental da contagem. Que é o quê? Se você quer saber o total de opções que você tem, o total de modos de você tomar 2 decisões ao mesmo tempo, basta que você pegue a primeira decisão que você vai tomar, a segunda decisão que vai tomar, verifique a quantidade de opções em cada decisão e depois multiplique. E por que a gente multiplica? Porque é muito simples, tá? Por que a gente multiplica? Porque é muito simples. Pensem comigo, ó, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo seria o seguinte, ó. Imagina que você tem peças de roupa no seu guarda-roupa, tá certo? A saber, você tem 5 blusas, vou botar aqui 5 camisas, tá? E você tem 4 calças. Todas combinam entre si. Fator importante. Fator importante. A pergunta é de quantos modos você pode vestir uma camisa e uma calça? Uma camisa e uma calça.
né? Então, prestem atenção, se eu quiser saber quais são essas possibilidades, prestem atenção, eu vou colocar as camisas aqui, ó. Camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4 e camisa 5. E aqui na coluna eu vou botar calças, tá? No caso, as calças, eu teria assim, ó. Eu teria a calça A, a calça B, a calça C e a calça D. Certo? Então, por exemplo, se eu faço assim para vocês, ó. 1 e A. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu vesti a camisa 1 e a calça A. Tudo bem para vocês? Bom, se eu faço assim para vocês, ó, 2A, o que é que eu tô fazendo para vocês? Deixa eu até botar aqui na ordem para ficar bonitinho. Se eu faço assim, 2A, o que é que eu tô fazendo para vocês? Eu tô fazendo nada mais nada menos que eu vestir a calça A, perdão, e a camisa 2. Se eu faço 3A, eu tô fazendo o quê? Então eu vesti a camisa 3, tá? E a calça A. Pessoal, eu vou fazer aqui a primeira linha para vocês entenderem o seguinte, ó. Beleza, fiz a primeira linha. Sendo que eu acredito que vocês entendem que isso se torna cansativo, não se torna? Se torna ou não se torna cansativo? Fala para mim. Isso se torna muito cansativo. Por quê? Porque eu estou investigando uma por uma. Se eu estou investigando uma por uma, se eu tenho mais opções, eu tenho mais possibilidades. Então, às vezes, isso fica inviável. Por isso que a pergunta quantas, ela é mais fácil de se responder do que a pergunta quais. Porque se eu pergunto quais, dependendo da quantidade de possibilidades, eu não consigo fazer isso para vocês. Essa ferramenta linda que nós chamamos de árvore de possibilidades. Árvore de possibilidades. Tá? Isso daqui nós chamamos de árvore de possibilidades. E aí o que seria a árvore de possibilidades? É listar todas as opções. Isso daqui que eu estou fazendo é a árvore de possibilidades também. Quando eu monto essa tabela, essa matriz aí, isso é uma árvore de possibilidades. Agora fica a pergunta, se eu quiser saber quantos elementos existem nessa tabela? Quantos elementos existem nessa tabela? Tá? Quantos, vou botar aqui, ó, quantos elementos, olha que agora você vai entender a análise combinatória de vez. Quantos elementos existem nessa tabela? Quantos elementos existem nessa tabela? Para eu saber quantos elementos existem nessa tabela é fácil. É só eu pegar a quantidade de linhas e multiplicar pela quantidade de colunas. Concordam? Tipo assim, na primeira linha eu tenho 5 elementos, na segunda eu tenho mais 5, na terceira eu tenho mais 5, na quarta eu tenho mais 5. Então fica 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, 5 4 vezes. Então eu tenho 5 vezes 4. Ou seja, eu tenho 20 elementos. E ter 20 elementos nessa tabela significa o quê? Significa que existem 20 possibilidades para você se vestir. Quais são elas? Tanto faz. Mas eu sei que tem 20 porque essa tabela tem 20. Certo? Agora, claro, se você aumenta o número de decisões, continua a mesma coisa? Claro que vai continuar a mesma coisa. Tá? Claro que vai continuar a mesma coisa. Então, para cada decisão que você adiciona, você vai ter uma certa quantidade de opções e você vai multiplicar essa quantidade de opções pelas decisões que você já tomou. Vocês entendem isso? Então, se vocês têm que tomar 3 decisões, por exemplo, sei lá, eu quero, por exemplo, eu vou botar aqui, agora eu tenho 5 camisas, olha só o que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Eu tenho 5 camisas, eu tenho 4 calças, certo? E por algum acaso, eu tenho 2 perfumes.
tá? Eu tenho 2 perfumes, certo? E, sei lá, além desses 2 perfumes, eu tenho 3 acessórios. E eu só posso escolher um de cada. Então a pergunta é, de quantos modos eu consigo me vestir? Né? Então eu pensaria o seguinte, poxa, eu tenho 5 camisas, então eu tenho que tomar essa primeira decisão, eu tenho 5 possibilidades. Eu tenho 3 acessórios, então são 3 possibilidades para a próxima decisão. Só aqui eu tenho 5 vezes 3, que é 15. Então eu tenho um diagrama com 15 elementos. Tá? Que é isso, vocês ficam pedindo desculpa, não peçam não. Sejam muito bem-vindos, só isso, tá? Então você tem 15 aqui. Aí você tem 15 possibilidades, ou seja, você tem 15, você tem outra tabela com 15 e depois multiplica por 4. 15 vezes 4 fica quanto? Fica 60. E depois você vai ter uma tabela que você vai ter 60 possibilidades e 2 linhas. Então você vai ter 60 vezes 2, que é quanto? 120. No final das contas, é a mesma coisa de você fazer 5 vezes 3 vezes 4 vezes 2. Tá? 5 vezes 3 vezes 4 vezes 2. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 120. Entre outras palavras, tá, pessoal? Você tem 120 modos de se vestir, escolhendo uma camisa, uma calça, um perfume e um acessório qualquer, tá? Então, o princípio fundamental da contagem é isso, tá? O que é o PFC? O que é o PFC? O que é o princípio fundamental da contagem, tá certo? O que é o princípio fundamental da contagem? Prestem bastante atenção. O princípio fundamental da contagem é quando queremos saber a quantidade, prestem atenção, queremos saber a quantidade de modos, tá? Eu vou digitar aqui que eu acho que fica melhor. Fica até mais rápido para vocês, né? Hoje eu tô empolgado, tá? Não sei vocês, mas eu tô empolgado. Eu sei que vocês não estão empolgados porque é aula de análise combinatória, mas vamos lá. O que é o PFC? Certo? Deixa eu ver se bota aqui. O que é o PFC? Tá. Vamos lá. Imagine que você tem que tomar uma certa quantidade de decisões, certo? Então, vamos lá. E para cada decisão você tem uma certa quantidade de opções. Então, quando queremos encontrar a quantidade de modos diferentes de tomar, de tomar não, eu vou botar assim, de um sinônimo aqui, eu acho que fica melhor isso mesmo. Quantidade de modos diferentes de tomar várias decisões sucessivas, tá? De modo que, aí você tem que tomar cuidado, tá? Então, no princípio fundamental da contagem, certo? Você tem que levar em consideração o seguinte, tá? Não existe restrição, então você pode ter mais opções do que decisões, mais decisões do que opções, tá certo? Nesse caso aqui, não existe distinção se a ordem importa, se a ordem não importa, tá? Então, eu vou deixar por aqui mesmo, porque aí a gente não alonga muito. Então, isso é o princípio fundamental da contagem, certo? Quando queremos encontrar a quantidade de modos diferentes de tomar várias decisões sucessivas, tá bom? Ok, então vamos pensar nos problemas que a gente fez, né? Agora, ó, tá aqui, não tem muito mistério, tá? Agora, uma coisa que é muito importante, certo? Isso daí é muito importante, tá? Esses princípios aqui, na verdade, porque são 2, né? São 2, eles podem ser um princípio aditivo, tá? Ou ele pode ser um princípio multiplicativo, certo? O princípio aditivo, ele é muito marcado pelo ou, tá? Ele é muito marcado pelo ou. E o princípio multiplicativo, ele é muito marcado pelo i. Então, é importante que a gente saiba disso, professor, com toda certeza. Por quê? Vocês não se tocam. Às vezes, eu como professor, eu fico pensando,
Como eu, quando aluno, e aí, pessoal, eu quero que vocês entendam que eu não tô julgando vocês não, tá? Ao mesmo tempo tô. Porque eu tô me incluindo quando eu era aluno. Como eu, quando aluno, não percebia isso, que quando eu penso, eu falo comigo mesmo. Meu amor, se você tá pensando, você tá falando consigo. Então, se eu penso que eu tenho que fazer uma coisa ou outra, eu tenho duas possibilidades ali para fazer. Tá? Eu tenho duas possibilidades. Agora, se eu tenho que fazer uma coisa e outra, o negócio é muito mais complexo. E essa complexidade é resolvida pela multiplicação. Professor, não estou conseguindo entender. Claro, vamos voltar lá no problema inicial. Olha, você pode pegar o caminho 1A ou 1B ou 2A ou 2B. Então entenda que quando você pensa no ou, você tem que pensar em adicionar. E isso gente, de verdade mesmo, vocês, seja com dificuldade, seja, como é que eu posso dizer para vocês, seja com dificuldade, seja você que tem dificuldade na interpretação, deixa eu mandar um recado muito especial para você. Posso mandar o recado? Esse recado é para você, tá? Pense consigo. A sua presença nessa conversa consigo, ela vai ser fundamental para resolver um problema de combinatória. Quando o professor fala assim para você, você tem que se colocar no lugar da pessoa que tá tomando a decisão. Eu acho que o melhor jeito de falar é, tu tem que conversar mais consigo. Tu não tá ficando doido. Quer dizer, às vezes tá, mas tu não tá ficando doido, não. Na verdade, o que você está fazendo é raciocinando, trazendo para uma linguagem mais próxima que sua mente consiga entender. Então, quando sua mente consegue conversar com ela mesma, pensar um pouco mais fria e calmamente, você consegue resolver o problema de forma linda. Linda. Certo? Por exemplo, tem um problema clássico que eu passo para as minhas turmas. Esse problema é muito clássico, tá? E aí eu vou deixar esse problema aqui, é o problema das bandeiras. Eu normalmente chamo de problema das bandeiras, tá? Que é o seguinte, imagina que aqui existe um quadro, né? Um quadro que ele será pintado, certo? Ele vai ser pintado aqui, ó. Vou botar aqui, tá. Esse quadro ele vai ser pintado, mas ele não vai ser pintado de qualquer jeito, tá? É o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês pintarem esse quadro, um total de 4 cores, certo? Então você vai ter 4 cores diferentes para pintar esse quadro, 4 cores distintas, tá? Você tem 4 cores distintas. Bom, a pergunta é a seguinte, de quantos modos eu posso pintar essa bandeira de modo que lados colados não tenham a mesma cor? De modo que lados colados não tenham a mesma cor. Chamamos de lados adjacentes. E aí? Bom, a resposta é muito simples. Vamos pensar nas decisões que eu tenho que tomar? Bom, aqui eu vou chamar de A, essa região eu vou chamar de B, essa região eu vou chamar de C e essa de D. Na região A, eu tenho quantas opções de cores? 4. Aí o desavisado, ele fala assim, mas essa daí tá colada com 3. Meu amor, deixa eu te informar uma coisa, tá? Desci mais aqui, foi mal. Deixa eu te informar uma coisa. Nós só pensamos nas consequências da nossa decisão uma vez que ela já foi tomada. E isso daí foi dito por quem? Por Adilson Tavares de Brito Júnior. Pode escrever. Não foi Aristóteles, não foi Leibniz, não foi Euler, não foi ninguém, tá? Meus queridos,
deixa eu falar uma coisa para vocês. Em análise combinatória, a gente só pensa na próxima decisão uma vez que que a anterior já foi tomada. A gente pensa decisão a decisão. A gente pensa na melhor estratégia. E em um problema desse tipo, é interessante que você pense na melhor estratégia como começar pintando aquele lugar que é um pouco diferente dos outros. Então, nesse caso aí, eu vou começar pelo A. Quando eu chego no A, eu já pintei algum? Para pintar o A. Agora, eu comecei. Se eu estou começando, meu amor, não pintei nenhum. Então, eu só tenho 4 opções. Aí eu vou para a pintura do B. Nessa região B, eu vou pensar que eu tenho 3 opções. Professor, mas por quê? Porque eu já pintei o A. Então, se eu já pintei o A, eu sei a cor que eu coloquei no A. E eu não posso usar ela no B, então eu tenho 3. Se eu for pensar na região C, então na região C o que é que vai acontecer? Eu vou ter nada mais, nada menos do que 2 opções. E por que 2 opções, professor? Porque eu já pintei o A que está colado com ele, eu não posso ter a mesma cor. Então, das 4 eu tiro 3. E eu já pintei o B que está colado com ele. Então, das 3 eu tiro mais uma, sobraram 2 opções. Bom, agora você tem que prestar atenção, porque na região D, você teria, categoricamente, o aluno desavisado ele vai colocar uma opção. Porque o aluno que ele aprende análise combinatória, ele acha que tudo vai ser 4, 3, 2, 1. Não. Então, categoricamente, a gente vai responder da seguinte maneira. Pô, o D, vamos lá, tem 4 opções de cores, certo? Por quê? Porque no princípio fundamental da contagem, se não apareceu a restrição, você pode repetir. Tá? Então, vamos lá, eu tenho 4 opções de cores. Eu não posso pintar com a mesma cor do C, nem posso pintar com a mesma cor do A. E eu já sei que o C e o A são diferentes, né? Então, por isso que eu tirei 2 possibilidades. Então, a resposta é 2 possibilidades aqui. Professor, mas e o B? O B nem está colado com ele. E esse problema, ele se restringe em não pode ter a mesma cor aqueles que estão colados. Então, você vai ter aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Que, pelo princípio fundamental da contagem, vão ser 48 possibilidades. Olha que problema interessante. Aí você fala assim, ai professor, mas o Enem... Cala a boquinha. Deixa eu te mostrar o que o Enem trouxe para você. O que o Enem já trouxe para você. Então, no material, vocês vão colocar aí na página 177. 177, tá aqui, ó. Essa é a questão que está aparecendo para vocês. Na página 177, questão 21. Tá? Ela aparece essa daí. Olha só. Olha como ela começa. Olha, de forma linda, viu? Vamos lá, vou preparar o marca-texto aqui para a gente poder grifar. O comitê organizador da Copa do Mundo criou a logomarca da Copa composta de uma figura plana. Então, vamos começar com isso aqui, porque eu sei que isso daqui é um problema da questão quando os alunos estão resolvendo. Tá? E o slogan, juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Posso falar uma coisa para vocês? Tá? Aquele professor que disse para vocês, cada problema é um problema, cada problema é uma solução, cada problema ele está mentindo. Existem problemas base que você precisa saber antes de resolver qualquer coisa de análise combinatória. O problema por exemplo, o problema das senhas, que já a gente vai comentar, é um problema base. O problema que eu acabei de falar dos caminhos é um problema base. O problema da bandeira, que não pode ter lados adjacentes com a mesma cor, é um problema base. Então, olha aí, exatamente como eu enunciei, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras, então como ele perguntou quantas, ótimo, diferentes o comitê organizador da Copa pode pintar a logomarca com as cores citadas. Meus amores, eu queria saber de vocês.
Qual é a região que vocês acham que é diferente que a gente poderia começar a pintar? Enquanto vocês respondem, alguém deve estar pensando, mas é muita apelação, você já tem que saber onde você vai começar. Na verdade, onde você vai começar a pintar vai facilitar um pouco esse processo. Não facilita tanto, não. Mas é interessante a gente começar desse jeito porque vai facilitar um pouco. E se facilita um pouco, é bom para a gente responder, tá? Então, a gente começaria por onde? Existe a região que seria a bola, né? E existem as 3 mãos, além daquelas outras regiões ali, tá? Então, Denis falou assim, o meio seria ideal. Denis, nesse caso você fala o meio, você fala a mão, né? Porque tem uma região assim que seria a mão, ou seria a bola que todas as mãos estão segurando, né? Bom, então antes que vocês respondam, eu já vou responder, que é o quê? O ideal seria você começar pela bola. Exatamente, Denis. A gente começa pela bola, tá? É o elemento... professor, e se eu quiser começar da mão? Vai dar certo do mesmo jeito, certo? Então, vamos lá. São quantas cores? Percebam que são 4 cores que eu tenho como possibilidade. São 4 cores que eu tenho como possibilidade, tá? Que seria verde, amarelo, azul e branco, certo? Então, vamos chamar essa região de A, essa de B, essa de C, essa de D, essa de E e essa de F. Eu estou listando aqui para você que está no online saber qual a região que eu estou falando. Então, vamos começar pela região A, que seria a bola. Claro, existem 4 possibilidades, 4 opções, certo? Ok. Agora, para a região B. Para a região B, meus amores, vocês vão perceber que seria essa mãozinha aqui, tá? Essa mãozinha aqui, ela tá colada com a bola, então ela não pode ter a mesma cor da bola. Portanto, vai ter o quê? 3 opções. Ok, até aqui estamos indo muito bem, tá? Então, vamos pensar agora na próxima, que seria essa C aqui. E perceba que a C, ela tem vizinhança com a bola, mas ela não tem vizinhança com a outra mão, que seria a mão B. Concordam comigo? Então, se a C não tem vizinhança com a B, mas tem vizinhança com a bola, então nessa região C você também vai ter o quê? 3 opções. E por que você vai ter 3 opções? Porque a única possibilidade que lhe é retirada seria a mesma cor da bola. Olha que interessante, né? Então, aqui, vamos continuar. Região D. Na região D, professor, e agora? Também só tem vizinhança com a bola. Professor, mas tem vizinhança com a E e com a F. Deixa essas decisões para o futuro. O que importa é a decisão que você está tomando agora e as que já foram tomadas, que aí você vai ter a consequência nessa agora. Tá? É interessante, né? Vários matemáticos passaram, né? E fica ainda a filosofia. Fica ainda a filosofia. Vou terminar de resolver o problema para depois completar o que eu quero dizer. Mas na região D também tem 3 opções apenas. Tá? 3 opções. Bom, agora nós vamos para a região E. Na região E só faz fronteira com a D. Professor, mas faz fronteira com a... Cala a boquinha. Escuta. 3 opções. Certo? E a região F, 3 opções também. Tá? 3 opções. Ok. Então, só aqui, 3 na quarta, ó, só para vocês entenderem, ó, 3 na quarta, 3 elevado a 4 é 9 vezes 9, que é 81. Certo? 81 aqui. Vezes 3 aqui, ó, então 81 vezes 3... Isso daqui vai ser igual a 243. Tá? Vezes 4, 243 vezes 4, com certeza vai passar de 360. Vai dar 972. Tá? 972. É isso. Resposta 972. E eu disse que eu ia falar uma coisa muito importante, que é o seguinte.
Olha como a filosofia ela é muito interligada com essa parte da matemática, essa contagem. Eu falei pra vocês que a única coisa que afeta nossa decisão hoje, ou seja, aí cada decisão ela só vai ser afetada por aquela que já foi tomada e não pela que você ainda vai tomar. Ah, professor, mais nada. Certo? Mais nada. Ah, mas eu quero medicina e dependendo do que aconteça... Peraí. Você não tem sonho, você tem objetivo. Guarda isso no seu coração que eu tô lhe dizendo agora. Você não tem sonho, você tem objetivo. Seu objetivo é passar em medicina. Certo? E o que está acontecendo agora... Decisões que você tem que tomar agora é por conta de decisões do passado. Tem nada a ver com o futuro, não. As que você vai tomar agora, aí sim vai interferir no futuro. Mas elas não interferem no agora, não. A de agora interfere lá. Ficou claro para vocês? Então, nesse tipo de problema, você só vai pensar nas decisões que você já tomou, não nas que você ainda vai tomar. Perceba, se você desbalanceia isso, você vai ficar muito confuso. Você não vai ter gestão de tempo. E quando eu falo de gestão de tempo, é passado, presente e futuro. Foi boa, não foi? Pode falar. Podem falar. E aí, vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender esse problema ou não? Estou escolhendo aqui outro para a gente poder responder. E esse outro a gente vai fugir um pouco do Enem. Mas ainda tem outros aí, tá? Desse que eu acabei de colocar. Tá? Bom, vamos pensar aqui nessa questão de número 4. Tá? Da página 163. Eu vou colocar para vocês aí, tá, pessoal? Eu vou colocar para vocês aí. Podem ficar despreocupados. Mas vamos lá. Tudo show, que legal. Professor, quais seriam as principais questões de repertório desse assunto? Caraca. Thalita, você me fez uma pergunta extremamente difícil de responder, sabia? Vocês, alunos da M, estão muito preparados para fazer esse tipo de pergunta e, claro, eu para responder para vocês. Thalita, existe uma infinidade de questões. Infinidade. Tá? E isso daí é uma preocupação. E por que é uma preocupação? Porque quando eu falo do princípio fundamental da contagem, existem problemas de senha. Problema de senha é o mesmo problema de placa, então vamos pensar de novo. Problema de senha. Existe problema da bandeira, porque o problema da bandeira é um problema clássico, certo? E aí você tem várias variações aí. Você tem as variações que é um dado que precisa ter faces opostas de mesma cor e por aí vai. Então, essa é a principal questão que você pode ter, essa da bandeira. O que é que eu posso te aconselhar? Existem variações dela, mas a principal é essa. Tá? Tanto que o Enem, eu botei outra questão aí vocês vão responder sozinhos, tá? Mas eu botei outra questão aí que o Enem já colocou, que é... Sabe aquelas garrafinhas que se compra naquelas lojas de artesanato, né? Que tem uma palmeirinha desenhada, tudo mais, tudo com areinha, né? Então, tem uma questão dessa. Mas aí é a mesma dessa taça, que é o mesmo do repertório da bandeira. Entendeu, Thalita? Então, falando de princípio fundamental da contagem, essa da bandeira é a principal. E aí nós temos também problemas com senha e problemas com caminho. Tá certo? É porque são muitas. De verdade, Thalita, são muitas mesmo. Tá? Em análise combinatória, o que eu acho mais difícil é porque... Pessoal, de verdade, o aluno ele tem que adquirir uma maturidade que normalmente não se tem na idade que se aprende isso, tá? Vamos lá, Thalita, ó. Espero ter respondido sua pergunta. Ana quer descobrir
A senha do celular do seu irmão. E a qual é formada por uma sequência, uma sequência de 4 dígitos numéricos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza. Então, vamos lá. Se você vai formar uma senha aqui, você tem 1, 2, 3, 4 dígitos. Tudo bem. Certo. Ela sabe que o irmão sempre usa em suas senhas os 3 dígitos de sua residência. 4, 6 e 8. Recentemente, ela descobriu que o número formado pela senha é ímpar. Então, peraí. Vamos lá. Olhem só as restrições. Primeiro, os 3 dígitos de sua residência são utilizados, 4, 6 e 8. Tá? E ela descobriu que o número formado pela senha, então, número formado pela senha é ímpar. O que é um número ímpar? Como é que eu sei que o número é ímpar? É só você ver o último algarismo. Tá? Então, para um número ser ímpar, o último algarismo precisa ser ímpar também. Tá certo? Então, são 2 restrições. Esse último número é ímpar. E é claro que os números 4, 6 e 8, eles vão estar nas outras 3 posições. Então, a gente pensa o seguinte. Aqui vai estar o 4, 6 e 8 em alguma ordem. Tá? O 4, 6 e 8 vai estar aqui. Então, para a primeira decisão, para essa posição A, eu tenho 3 opções. Ou é o 4, ou é o 6, ou é o 8. Para essa posição B, eu tenho quantas opções? 2 opções, porque uma vez que eu escolhi uma do 4, 6 e 8, as outras 2 podem ser aí nessa posição. E nessa posição C, eu tenho quantas opções? Apenas uma opção. Então, até aqui, eu tenho 6 possibilidades, que seria 3 vezes 2 vezes 1. 6 opções, tá? E exatamente, Vini. Por quê? Porque para o número ser ímpar, eu não posso colocar nem o 0, nem o 2, nem o 4, nem o 6, nem o 8. Ou seja, eu vou ter 5 opções. Então, vão ser 6 vezes 5. E 6 vezes 5 dá igual a quanto? 30 possibilidades. Ou seja, a resposta é a letra E. Olha que lindo. Tá? Problema simples. E Thalita, pronto. Esse é um problema que você tem que saber. Esse é um problema que você precisa saber fazer. Precisa saber fazer. Tá? Não é aleatório assim, não. Você tem que saber fazer. Certo? Por exemplo, o problema das senhas. Tá? O problema das senhas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Esse é um problema das senhas. Tá? Esse é um dos problemas das senhas. Mas imagina a seguinte situação. Imagina que você quer formar uma senha, tá? Somente, preste atenção, tá? Somente com vogais. Certo? E essa senha vai ser uma senha de 4 letras. 4 letras. A pergunta é a seguinte: quantas senhas eu posso formar nessas condições? Quantas senhas eu posso formar? Quando acabamos errando, é mais uma questão de erro de atenção mesmo. Com toda certeza, Thalita. Esses erros por atenção, na verdade, é erros por decisão. Tá? Deixa eu terminar esse problema aqui, que a gente já vai começar com alguns métodos de contagem agora. Tá? E esse é o primeiro que eu quero ensinar para vocês. Então, uma senha somente com vogais é uma senha de 4 letras. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui uma primeira letra, uma segunda letra, uma terceira letra, uma quarta letra. Então, você tem aqui a letra 1, aqui você tem uma letra 2, aqui você tem a letra 3 e aqui você tem a letra 4. Tá?
E aí, para a primeira letra, você tem, lembrando que a senha é somente com vogais, então você tem 5 opções para a primeira letra, tá? Para a segunda letra, eu tenho 5 opções novamente, porque em nenhum momento eu falei que poderia repetir ou não, certo? Para a próxima letra, eu tenho 5 elementos e para a última letra eu tenho 5 elementos também. Pelo princípio fundamental da contagem, a resposta daqui fica 5 elevado a 4. Tá? Bom, respondendo, na verdade é porque foi uma afirmação, né? O que Thalitinha falou assim, quando acabamos errando é mais uma questão de atenção mesmo. Eu acredito que é um conjunto de coisas. Primeiro, o aluno já vai para uma questão de análise combinatória achando que a questão é difícil. Uma vez eu estava para criar um determinado simulado em uma determinada instituição e alguém me falou assim, professor, eu não concordo que existem questões de análise combinatória que elas são fáceis no Enem. Isso me doeu tanto. Isso me doeu tanto. Por quê? Porque quando você cria na mente do aluno que análise combinatória é mais difícil, é óbvio que ele vai esperar sempre a parte difícil. E quando vem uma fácil, ele não vai saber reconhecer. Então, sim, existem questões de combinatória que elas são fáceis. São fáceis. Agora, o aluno já espera uma difícil. Então, eu digo assim, você vai fazer a prova do Enem, você não pode esperar que a análise combinatória ela seja prioridade para você fazer numa primeira passada de prova. Ou seja, você está lá, folheando, de repente, pô, análise combinatória, não é a primeira que tu vai fazer? Claro que não. Passa. E vai fazer depois, mas não deixa de fazer. Porque existem questões de análise combinatória que elas são sim fáceis. Agora, qual é o problema? Muitas delas são compostas de jogos, são compostas de tantos elementos que o aluno se perde. E, gente, se perde muito, tá? Não é pouco, não. É muito. E eu vou mostrar para vocês agora uma questão que ela é muito clássica. De verdade, pessoal, muito clássica. Tá certo? Essa questão aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a questão 17. Deixa eu ver aqui se a página para vocês está na página 166, tá? Essa questão 17 aqui. Olha que questão interessante. Que ela fala de tela de bloqueio. Aí você já enlouquece já. Agora, para você entender como é que funciona a tela de bloqueio, você já tem que ter, sabe, manipulado, entendido. Então, o Enem, já eu respondo você, viu, Rebequinha? O Enem, ele tem cobrado situações de jogos, situações que você lida. Sendo que óbvio que a gente não pensa. Gente, pessoal, o mundo, ele tá preguiçoso. Não seja mais um. Não seja mais um. O que eu fico revoltado, e deixa eu fazer um desabafo aqui antes de responder, Rebeca. O que eu fico revoltado é porque hoje ser inteligente é motivo de chacota. Ser inteligente é motivo das pessoas zombarem de você. Não. Não. Eu conheço as coisas. Eu consigo contar, eu consigo ler, eu consigo interpretar. E eu sou motivo de chacota. Vocês estão entendendo? Não estou falando de mim, Adilson Júnior, propriamente dito. Mas eu estou falando de hoje, as pessoas, os valores invertidos, né? Então, não pode ser assim. Então, esses probleminhas que a gente tem no dia de hoje, que seria esse problema da senha do celular, esse problema dos jogos, né, que eu vou trazer para vocês aqui, tem um jogo que ele tá até ali, que é o Detetive, que ele é muito famoso e já caiu no Enem, tá? Então, você tem que saber. Então, Thalita, agora respondendo com mais categoria a tua pergunta, você precisa de pré-requisitos e jogos, tá? Jogos. Professor, mas por que eu preciso de jogos? A análise combinatória surgiu onde? Não preciso falar mais nada, né? Respondendo Rebeca, professor, então se tivesse alguma restrição, por exemplo, caso não pudesse repetir alguma letra, ficaria... Exatamente, se você não pudesse repetir nenhuma letra, ficaria... Então, Rebeca, olha que tu abre a mente para muita coisa. Eu acabei de me empolgar agora, tá, pessoal? Então, se eu tiver que começar a falar rápido, vocês me perdoam, tá? Olha como abre a mente essa discussão. O que Rebeca acabou de votar foi uma restrição. Que restrição foi? Não podemos repetir nenhuma letra.
Quando tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazer uma noite de jogos aqui em casa. Por favor, Thalita, me convida, eu levo minha esposa, a gente vai fazer uma noite maravilhosa aí, pode ter certeza, porque é muito bom. Eu adoro, adoro. Pessoal, respondendo a pergunta de Rebeca, deixa eu falar pra vocês. Vocês lembram o que é o 5, 4, 3, 2, 1? O que é isso? Denis, você lembra o que é isso? Renatinha, vocês lembram o que é isso? 5 vezes 4 vezes 3 vezes... Eu não quero o resultado, eu quero que vocês pensem. O que é isso? O que é isso? Ó, a Cici aí dizendo... o famoso... Permutação. Muito bem, Rebeca. Nossa senhora, muito bem. Então, o que você acabou... E isso que é resolvido pelo fatorial, é o 5 fatorial. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Rebeca perguntou e Rebeca mesmo respondeu. Quando você pega um problema como esse, que é um problema de princípio fundamental da contagem, e adiciona a restrição em que nas decisões que você tomar, nenhuma pode ser a mesma decisão, quer dizer, melhor, nenhuma pode ser a mesma opção, você não pode repetir opções a partir de agora, isso se torna uma permutação. Então, permutação, que eu vou definir mais na frente, né? Eu acho que a gente avançou demais, mas a permutação ele é um princípio combinatório que se caracteriza em você tem a quantidade de decisões exatamente igual à quantidade de opções. Então, Rebeca, você teria 5 decisões a tomar, 5 opções. E todas as opções se encaixam nas decisões. Agora, a única restrição é você não pode repetir a mesma opção em cada decisão. E aí? Ficou claro? Por exemplo, pouca gente sabe, mas isso daqui, pessoal, que eu acabei de colocar para vocês, ó, isso daqui, essa parte aqui, é chamada de arranjo com repetição. Isso daqui é chamado de arranjo com repetição. Vocês não sabiam disso. Ou poucos sabiam. O que é um arranjo com repetição? Um arranjo com repetição, ele se caracteriza por... Você tem aí N opções. Deixa eu tirar essa parte aqui. Deixa eu tirar aqui, depois a gente volta para responder o problema, né? Então, o que é um arranjo com repetição? Vou escrever aqui. Arranjo com repetição. Com repetição. O que é um arranjo com repetição? Olha que massa. De verdade, pessoal, olha que massa. Um arranjo com repetição nada mais é do que... Imagina que você tem... Eita, que ficou feio aqui, ficou parecendo minha cara. Foi mal, galera. Imagina que você tem... eu vou colocar assim... P decisões para tomar. P decisões. E você tem N opções em cada decisão. N opções em cada decisão. Certo? Pelo princípio multiplicativo, você faria N vezes N vezes N várias vezes. Quantas vezes eu estou fazendo essa multiplicação? Eu estou fazendo essa multiplicação P vezes. Então, vamos colocar aqui, ó, que essa multiplicação ela está sendo feita P vezes. Tá? Então, se essa multiplicação está sendo feita P vezes, então aqui vai ficar N elevado a quem? A P. Aí, professor, eu preciso saber a fórmula? Infelizmente, o Enem exige hoje que você saiba o princípio combinatório que você está utilizando. Então, sim, você precisa saber a fórmula, você precisa saber qual é o princípio combinatório que você está utilizando. Então, nesse caso, definimos um arranjo com repetição, tá? Um arranjo com repetição, se você tem N opções e precisa tomar P decisões,
vai ser N elevado a P. E aqui, só para não parecer o arranjo, né? Eu vou escrever assim, ó, arranjo com repetição. Tá? Então, um arranjo com repetição é isso. Ficou claro, pessoal? Ou eu tô falando muito rápido? Eu tô com medo de vocês não entenderem, né? Para mim, a aula mais difícil, de longe, é a aula de ciclo trigonométrico, de longe. Mas análise combinatória é muito perigoso também, mas eu acho mais fácil de explicar. Fala aí pra mim. Tá tudo ok? Amélia, tá tudo certo? Se esse Dudinha... Todas as dúvidas que estão aí, né? hoje tá lotado, Caraca, tô muito feliz, velho. Vocês aí assistindo essa aulinha. Muitos, na verdade, né, assistem depois, eu sei disso, né? A galera de São Paulo, a galera de Pernambuco também assiste depois. Mas eu espero que vocês estejam entendendo e principalmente que esteja tirando um pouquinho esse medo aí de análise combinatória que não é esse bicho de 7 cabeças todo, não. É porque precisa ter maturidade mesmo e não é prioridade na hora de resolver as questões, tá bom? Então, por favor, acalmem o coração de vocês. Se vocês errarem uma questão de combinatória, procura o professor, respira fundo. Agora procure aquele professor que chega pra você e diga, né, o que fazer e tudo mais, não aquele que diga, pô, é muito fácil. Caramba, professor, tive aula de semana passada, mas só aprendi com sua aula. Pô, Mário, fico muito feliz de ouvir isso e ao mesmo tempo triste, né? Porque, caramba, seria muito bom se tudo que a gente tivesse na escola a gente já aprendesse de primeira, né? Eu acho que vocês concordam comigo, né? Que quando a gente tá na escola, a gente queria ter aprendido tudo isso que a gente aprendeu, mas a gente não aprendeu. Sendo que, pessoal, é isso. A escola é um ambiente que ele vai além, não é? Ele não é só pelo conhecimento, ele é pela interação com as pessoas, ele é pelos germes, ele é por tudo, pela interação com o professor, família. A escola, ela vai além, tá? O cursinho é um ambiente que normalmente as pessoas estão inseridas e aí a competitividade aumenta e faz você pensar de outra forma, mas a escola não. Então, Mário, não fique mal por isso também, tá? Completamente normal esse tipo de coisa acontecer, mesmo não podendo ser, mas é normal esse tipo de coisa acontecer. Vinícius botou, queria aquele certo em análise combinatória no Enem. São muitas questões de forma de resolução diferente. Vinícius, e aí a pergunta que Thalita fez, eu acho que ela é a mais crucial de todas, que é, professor, quais são as questões modelo que a gente tem que resolver para poder sair bem no Enem? Principalmente questões de jogos, tá? Questão de jogo de quê? De dama. Eles sempre botam um jogo que a gente não conhece. Então, assim... Não, mas tudo bem, Vinícius, eu entendi. Principalmente de jogos que você não conhece. Por exemplo, tem diversos jogos que trabalham atualmente. Tem Coop, por exemplo. Coop, eu acho, né? Eu não sei se eu tô com ele aqui. Acho que eu não tô com ele fácil, não. Eu sou fãzaço da Disney, né? Quem é meu aluno sabe, tá perto aqui não. Mas eu sou fãzaço da Disney, então eu comprei uma versão da Disney, do Coop, né? E por aí vai. Clarinha botou assim, o meu medo maior nesse assunto chega só depois, professor, que é as partes das combinações. Eu sei, Clarinha, eu sei. Tá bom, vamos continuar? Vamos continuar. Pessoal, que legal que vocês estão gostando da aula, estão interagindo. Eu acho que pra mim isso é o mais importante, assim, sabe? É vocês se sentirem bem nessa aula, tá? Bom, então vamos para mais uma questão, né? Deixa eu ver aqui se eu já falei tudo que eu tinha que falar. Beleza, então nós aprendemos o princípio fundamental da contagem, aprendemos um arranjo com repetição, tá? Já a gente conversa mais sobre a tal da permutação, né? Mas vamos fazer essa questãozinha aqui que eu acho ela muito boa. E aí eu queria que vocês pensassem aí junto comigo, tá certo? Vamos lá, ó. Senha de desbloqueio de usuários ligando pontinhos. Os padrões de desbloqueio, deixa eu preparar aqui meu... Cadê? Tá aqui, foi. Os padrões de desbloqueio de alguns sistemas operacionais são muito previsíveis, relata um estudo da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega. Em particular, as formas usadas para desbloqueio usando a liga pontinhos podem ser tão fáceis que descobrir quanto as senhas clássicas 1234, 000, 9999, etc. Bom, pessoal, você já consegue perceber que essa questão não é uma questão do Enem, né? Por quê? Porque uma questão do Enem, ela vai ter ali no máximo 150, 200 palavras, tá?
200 palavras a mais longa, né? Então, professor, por que você bota uma questão que não é do Enem? Gente, eu insisto em dizer para os meus alunos, quer ir bem em análise combinatória, resolva todo tipo de questão. Faça a tua mente trabalhar em diversas estratégias, certo? Então, vamos lá. Suponha que um usuário queira dificultar o acesso ao seu celular criando um código a partir dos 9 pontos que apareceram na tela inicial do seu aparelho. Até aqui, o enunciado é claro. Quero criar uma senha. Ponto. Tá. Para isso, precisa montar uma sequência. Sequência de 3 traços. Vocês pararam para pensar que tem uma palavra aí que está aparecendo bastante? Vocês viram qual é? Vou voltar aqui no enunciado. Tá. Ok. Vamos voltar aqui no enunciado. Certo. Vamos lá? E aí? Vocês conseguiram identificar qual é a palavra que mais aparece? Quando eu vou fazer o princípio fundamental da contagem, do jeito normal, limpo, seco, cru. E aí? Isso, Denis. Olha aí. Thalita. Isso, Vinícius. Não vou falar uma palavra não, porque senão o YouTube me corta e eu não tenho como passar essa aula para vocês. Carambolas! Identificar palavras-chave. É claro que a palavra sequência, ela tem que estar acompanhada lá na frente de quantos modos, para você entender que é de análise combinatória, porque sequência a gente tem PA, a gente tem PG, tá? Mas nesse caso aí, depois vai vir de quantos modos, aí você sabe, show. E aí você já sabe mais ou menos o princípio que você vai utilizar. Bom, vamos continuar. Com exatamente 3 pontos. Então, peraí. Eu tenho que formar uma senha com exatamente 3 pontos alinhados em cada um. Agora, olha a restrição. Vou marcar de verde a restrição. Que não tenham 2 pontos em comum. O que seria isso? Que não tenham 2 pontos em comum. Bom, significa que eu não posso ter 2 pontos em comum. 2. Então, significa que eu não posso ir e voltar. Né? Porque quando você faz o primeiro traço indo, depois faz o segundo traço voltando, você tem aqui, ó, 2 pontos em comum. Certo? Então, isso não pode acontecer. Tá? 2 pontos em comum. Vamos continuar. Além disso, ao representar o código na tela inicial do celular, o usuário não pode tirar o dedo da tela do primeiro ao último ponto. Certo. Então, por exemplo, se vamos supor que ele faz o trajeto daqui para cá, ele não pode tirar o dedo e depois começar o trajeto daqui para cá. Certo? É isso que ele está dizendo. Então, entender as regras do jogo aqui é fundamental. Vamos continuar? O número de códigos possíveis que esse usuário pode criar é... Bom, são quantos traços? São 3 traços. Então, perceba que você precisa tomar 3 decisões. O primeiro traço, o segundo traço e o terceiro traço. Certo? Por quê? Porque são 3 traços que você precisa fazer. Tá? 3 traços que você precisa fazer. Bom, então, o que é que vai acontecer agora? Bom, eu tenho que pensar no primeiro traço. Quantas opções eu tenho para fazer o primeiro traço? Professor, se eu começar de um lado oposto, conta como uma senha diferente? Com toda certeza. Pense que senha, a ordem importa. A posição do número, a posição de onde você começa, importa. Certo? Isso é de uma forma absurda. Tá? O que você vai entender e começar percebendo é que não há como começar do meio. Sabia? Porque se você começar do meio, por exemplo, você tem aqui, ó, comecei do meio. Tá? Deixa eu botar aqui. Comecei aqui do meio. Vamos lá, comecei do meio.
criei o primeiro traço. Certo? Aí depois eu vou para o segundo traço. Então eu tenho duas opções, vou para cá, por exemplo. Tá? Então, tipo assim, quando eu falo começar do meio, eu vou até melhorar aqui a minha fazer uma correção simples aqui, ó. Gente, vai cruzar. Tem que passar por todos os pontos? Júlia? Não, tá? Mas você tem que escolher 3 pontos. Certo? 3 pontos. Tá? E vocês vão perceber que começar pelo meio é um problema. Começar pelo meio é um problema. Por quê, professor? Porque, ó, a sequência de 3 traços com exatamente 3 pontos alinhados. Então, eu tenho que ter 3 pontos alinhados, ó. Então, eu tenho que, por exemplo, ó, ó. Certo? Sendo que daqui para cá e daqui para cá, você vai perceber que vai ser um problema. Por quê? Porque eu não vou ter 3 pontos alinhados. Professor, não entendi. Vamos lá, leia de novo. Sequência de 3 traços com exatamente 3 pontos alinhados em cada um. Então, por exemplo, se eu começar nessa bolinha azul, eu teria que partir para essa bolinha. 3 pontos alinhados. Sendo que se eu for para cima ou se eu for para baixo, eu não vou ter 3 pontos alinhados, eu vou ter só 2. Então, já vai embora uma restrição. Certo? Já vai embora uma restrição. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos pensar comigo. Eu posso começar aqui, certo? Deixa eu botar outra cor que eu acho que fica mais fashion. Então, ó, eu não posso começar do meio, tá? Nem aqui do meio, nem aqui do meio, tá bom? Então, eu posso começar da onde? Eu posso começar fazendo aqui, ó, uma possibilidade, 2 possibilidades. Eu posso essa laranja é o começo, tá, pessoal? Vocês entendem isso? Essa laranja é o começo. Então, eu tenho 2 possibilidades já aqui, de começo. Eu posso começar para cá também, na parte de cima, 3. Eu posso começar aqui, 4. Eu posso começar em diagonal, porque vai ter 3 pontos, 5. Eu posso começar na outra diagonal, 6. Então, até agora eu tenho 6 possibilidades. Tá? Sendo que para pensar comigo, ó. Preste atenção, tá? Eu posso começar aqui em cima, tanto nessa direção, quanto eu também posso começar na outra. Todo mundo concorda? Então, para cada possibilidade que eu criei, primeira, tá? Para cada primeira opção que eu criei, eu vou ter uma dupla, que seria uma indo, é uma possibilidade, e a outra voltando. Professor, não entendi. Vamos pensar comigo. Eu posso ter essa possibilidade vindo nessa direção e posso ter essa vindo nessa direção. 2 possibilidades. Na parte de baixo, eu posso ter essa vindo nessa e essa vindo nessa. Então, já são o quê? 4 possibilidades. Aqui, eu posso ter vindo nessa direção e nessa direção. Já são quantas possibilidades? 6. Aqui eu tenho nessa direção e aqui eu tenho nessa direção. Ou seja, 8. E as diagonais, 9, 10, 11, 12. Então, só para vocês entenderem, para o primeiro traço, eu tenho 12 opções. Me digam vocês se ficou alguma dúvida. Me digam vocês se ficou alguma dúvida, viu? Eu vou botar até assim, ó, para não ficar 6 opções. Indo. Mais 6 voltando. Tá? Beleza? Gente, quero ver o resto do pessoal também aí, tá? Eu sei que não tem só Denis e Thiago na aula, não. Eu sei que tem mais, mas eu preciso muito da confirmação de vocês. Certo? Os traços da diagonal não conta nesse primeiro? Conta sim, com toda certeza. É porque eu fiz depois, né? Eu fiz só falando, mas você tem... até onde eu contei, eram 8, né? Então você tem uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá. Aí você tem pra cá e pra cá, pra cá e pra cá. Certo? Então aqui você tem 8, tá? Aí você tem aqui a da diagonal 9, 10, aí você tem 11 e voltando 12. Então você tem 12 opções, tá? Então a da diagonal conta nesse primeiro, sim, com toda certeza. Viu, Rebeca? E aí?
Porque no terceiro traço... Isso. Também não entendi o começo das diagonais. Não, olha, é o seguinte. Nas diagonais, peraí, porque no terceiro estou aqui, tá de boa. Qual seria o terceiro traço? Não, a gente não vai pensar no terceiro traço agora, não. A gente não vai pensar no terceiro traço agora, não. Certo? Mas entenda que se eu faço um traço em diagonal e eu vou fazer uma possibilidade para você ver que a diagonal dá certo, ó, você vem aqui, ó, 1, 2, e aí, ó, 3. Tá certo? São 3 traços. O que ele coloca é que não tenham dois pontos em comum. 2. Certo? Cada traço feito aqui, ó, 1, 2, 3. Cada traço feito aí vai ter apenas um ponto em comum. Certo? Por exemplo, vamos chamar esse traço de Azinho, esse de Bzinho e esse de Czinho. Então, ó, aqui, ó, esse primeiro traço, ele tem esse ponto em comum aqui com o traço B. E aí você tem esse ponto em comum com o traço C. E aí você tem esse ponto em comum com o traço A. Então, eles não têm mais de um ponto em comum. Certo? Só se fizer em o formato em Z, que aí a diagonal não seria o primeiro. Mas pode se encontrar, Thalita. É isso que eu quero mostrar para você. Pode. O que não pode é você ter dois pontos em comum. É isso que eu estou lhe dizendo, Thalita. Mas aí não se encontra não, prof? Se encontra, mas o que ele coloca, a única restrição que ele coloca é não pode ter 2, Thalita. Olha só que interessante. Ele coloca aqui, ó, não pode ter 2 pontos em comum. Pode ter 1. O que não pode é 2. Entenderam aí, pessoal? Entenderam como esse problema ele é escorregadio? Tá? Então, ficou claro, né, Thalita? Pelo seu A agora, eu acho que foi. Para o Denis também, que o Denis já meteu aí também. Ah, agora todo mundo... Agora tá fazendo sentido. Clarinha, tá fazendo sentido. Outras claras, né? Porque agora também tem várias claras, né? Cici, Amélia, vocês estão entendendo aí? Que show, que show. Beleza, beleza. Vamos dar continuidade então, porque tá legal, tá legal. Então, é um problema chatinho, mas é um problema muito bom de ser feito, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. E você tem que ver dessa maneira, certo? Você tem que terminar de responder. Foi difícil, foi. Agora você vai ensinar todo mundo. Agora você vai ensinar todo mundo, tá? Bom, aí, então vamos criar aqui um traço fictício, né? Lembrando, tá, Thalita? Eu vou criar um traço fictício que seria o primeiro traço. Pode ser qualquer um, tá certo? Então, sei lá, vamos dificultar ou pensar que está dificultando fazendo um traço em diagonal. Então, eu fiz o primeiro traço, certo? Quando eu cheguei no meu objetivo, então, ó, o primeiro traço eu vou botar ele de roxinho. Quando eu cheguei no meu objetivo, independente do traço, ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Ó. Ah, professor, não entendi. Vamos fazer outro traço aqui para vocês verem. Ó. Se eu fizer o primeiro traço, por exemplo, assim, aí você vai ver que ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vai para cá, ou ele vem em diagonal. Então, para cada traço que eu fiz, então, ó, primeiro traço, vamos botar aqui em diagonal, como eu disse, para tentar dificultar. Para cada traço que eu fiz, Jesus ia cair nessa cilada certinho. Para cada traço que eu fiz, o segundo traço agora, que eu vou marcar de azul, tá? Eu tenho duas opções. Eu vou marcar aqui um aleatório, então aqui eu vou ter duas opções. Certo? E aí, chegando no seu objetivo, né? Chegando aí em um determinado lugar, você vai ter ou essa opção aqui, ó. Então, você vai ter para o terceiro traço, certo? Para o terceiro traço, você vai ter nada mais, nada menos do que duas opções. E aí, meus amores, pelo princípio fundamental da contagem, você vai ter 12 vezes 2 vezes 2. Esse daqui vai ficar 12 vezes 4, que dá o quê? 48 possibilidades. Tá aí. Que questãozinha escorregadia, hein? Pode falar pra mim? Falem pra mim. É escorregadia pra caramba.
é um misto de interpretação com, sei lá, cara, com um texto grande, com uma matéria que a galera julga difícil sempre e não é, tá? Concordo, Duda, eu concordo plenamente com você. Sendo que os problemas de combinatória, eles são assim. Problema de combinatória que faz você crescer mentalmente, concordo, Denis, concordo. Problema de combinatória que faz você crescer mentalmente é aquele que exige muito de você. Aí é o momento que o teu neurônio aí é o momento que o teu neurônio ele conecta e diz assim: acabei de criar uma segunda estratégia, quer dizer, acabei de criar uma estratégia para esse tipo de questão, e além disso, a partir de agora eu estou um pouco mais calmo e frio para responder essas questões. Porque assim, isso, pessoal, princípio fundamental da contagem. Não usei nenhum tipo de contagem rigorosa, não usei. Eu não precisaria multiplicar por 4 para imaginar a figura girando. Não, Denis, não precisa. Não precisa, você não imagina as rotações. Quando você faz as possibilidades de seta indo e voltando, você já está imaginando essa possibilidade aí dessa senha fazendo esse giro aí, né? Fui fazendo pelos formatos, deu bem e deu errado. Mas sabe por quê? Porque você estava buscando quais e não quantas. Entendeu, Thalita? Você estava buscando quais. Quando você vai buscar quais, meu amigo? Eu só conheço um boy na UFRN que acertou 120 possibilidades. Gente, 120 possibilidades. Gente, de verdade, é brincadeira. Brincadeira mesmo, tá? O cara foi gênio ali. Eu não tenho o que falar, não. O cara foi gênio demais mesmo, tá? Pessoal, chegamos na hora do nosso intervalo, tá? 8 horas. Para quem tá aqui a primeira vez, pessoal, hoje tem convidados. Hoje tem convidados aí assistindo, né? Seja muito bem-vindo. Hoje tem pessoas novas, né? Assistindo, no caso, que já estão no curso, né? Sejam muito bem-vindos também, tá bom? Eu queria agradecer por vocês serem meus alunos. Só isso, pela vida de vocês, tá? Agora a gente vai dar um intervalinho, tá bom? Daqui a 15 minutinhos pra Júlia não brigar comigo, a gente volta, tá? Então, vamos botar assim, 15 não, vou botar 20 minutinhos. 8h20 a gente volta, pode ser? 8h20 a gente tá voltando, tá? E a gente vai continuar esse papo de análise combinatória. Eu espero que vocês estejam entendendo, estejam felizes, estejam bem assistindo essa aulinha, tá bom? Até já já, um cheiro.